Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce. Hoje, na nossa turma G3, a nossa aula é de matemática. O pessoal de casa vem com a gente aprender. E acho que vocês já nos conhecem, mas se não conhecem, meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lara e eu sou professora de leitura e de escrita de vocês. Boa. Então, hoje, pessoal, nós vamos entender os sinais de associação dentro das expressões numéricas, como que eles funcionam. Esses sinais, eles não são limitados às expressões numéricas, mas a gente começa a aprender eles geralmente nas expressões numéricas. Então, a gente vai começar vendo eles aí. E para isso, lápis, caderno e borracha para anotações e também para que você consiga aí fazer as contas no final da nossa aula. Mas antes, pessoal, nosso momento aí de mindfulness, momento onde a gente tem sempre, né, onde a gente se concentra, temos aí a atenção plena, aonde a gente relaxa, né, temos a nossa mente aí focada. Então, vamos lá. E hoje, pessoal, nós vamos fazer uma respiração guiada através desse vídeo, ok? Esse vídeo aí, ele vai nos levar a entender um pouco sobre a nossa respiração e tudo mais. Então, eu quero pedir para que vocês aí se acomodem na cadeira de vocês da melhor forma possível, ok? E sigam as instruções do vídeo. Se você achar melhor fechar os olhos, pode fechar, senão você pode ficar com os olhos abertos, prestando atenção no vídeo aí, contanto que você siga as instruções de respiração, ok? Nós vamos respirar hoje. Então, prestem atenção. Olá, e bem-vindo a esta pequena meditação. Nós vamos começar nos sentando numa posição bem confortável, mas com as costas eretas. Vamos soltar todo o peso do nosso corpo em direção ao chão. Inspire profundamente e expire longamente. Mais uma vez. Inspire profundamente. E ao expirar, vá soltando braços, pernas e quadris. Agora deixe sua respiração no seu ritmo natural e apenas observe cada inspiração e cada expiração. Em que parte do seu corpo é mais fácil sentir a respiração? Nas narinas, na garganta, peito, ou no abdômen? Apenas observe. E veja se você consegue determinar a localização exata de onde sente as ondas da respiração fluírem.
Continue observando cada inspiração e cada expiração. Perceba o efeito revigorante de cada inspiração e relaxante de cada expiração. E agora podemos abrir os nossos olhos e finalizar a prática. E até logo. Boa, pessoal. Professor. Oi. Diga, Arthur. Moça, que mulher calma, né? A intenção dela, né? Não só ela ser calma, mas ela trazer uma calmaria aí para a gente, justamente para a gente diminuir os ânimos e conseguir focar na aula. Bora lá. Então, pessoal, você se lembra do último conteúdo dessa matéria? Na terça-feira, nós vimos expressões numéricas e também vimos as ordens das operações, ok? E hoje, nós vamos ver os sinais de associação, pessoal, em expressões numéricas, ok? O que são esses sinais e como eles funcionam aí em expressões numéricas. Então, a gente viu já a ordem das operações, fizemos alguns exemplos. Hoje a gente vai ver, além da ordem das operações, a gente vai ver esses sinais de associação, que significa eles. Então, retomando um pouquinho aí, pessoal, o que a gente viu na terça-feira? Nós vimos que as expressões numéricas são um conjunto de números e operações, e por isso precisamos ter uma ordem de prioridade, né? Lembra que a gente junta todas as operações, todos os números, e a gente acabaria tendo vários resultados diferentes. Para isso, estabeleceu-se uma ordem. Qual a ordem? Primeiro a gente faz potência e radiciação, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Caso não se aplique nenhum desses aí, nós fazemos na ordem de leitura, na ordem que a gente consegue ler. Beleza? Então, além disso, a gente deu uma olhada em potenciação, né? Por quê? Porque a gente falou que potência e radiciação é a mesma coisa, multiplicação e divisão é a mesma coisa, adição e subtração é a mesma coisa. Só que adição e subtração, multiplicação e divisão, a gente já viu, né? São coisas que a gente já viu aí, que a gente está cansado de ver, de fazer, estamos revendo algumas coisas, mas potência a gente não viu ainda. Então, a gente começou a colocar potências um pouquinho, de pouquinho em pouquinho ali, nas nossas expressões numéricas. Então, eu falei lá que, da mesma forma que a multiplicação é a automatização da soma, a potência é a automatização da multiplicação, ou seja, quando a gente multiplica um número pelo outro, ó, por exemplo, 3 vezes 4, quer dizer que o 4 irá se repetir 3 vezes, olha lá, ó, ele se repetindo 3 vezes, ele somando 3 vezes, ó, 4 mais 4 mais 4. Quando a gente faz isso com a potência, né, ou seja, ó, coloca aqui, ó, a base e o expoente é um número que vai me mostrar quantas vezes a base vai aparecer. Então, olha lá, ó, o 3 ao quadrado, ou 3 elevado à segunda potência, a 2 e tudo mais, quer dizer que o 3 vai aparecer 2 vezes. Olha lá, 3 vezes 3. Só que agora com sinal de multiplicação, ok? Então, 3 vezes 3. E por aí vai. Se tivesse 3 ao cubo aqui, né? 3 elevado a 3, o 3 ia estar 3 vezes 3 vezes 3. Se fosse a 4, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, e por aí vai. Então, essa é a definição de potência, pessoal. Resolver potência está baseado nisso. Mais para frente, a gente vai começar a ver algumas definições a respeito, algumas propriedades que as potências têm. Mas, a princípio, nós estamos vendo aí só a definição básica de potência, ok? Então, pessoal, dado isso que a gente aprendeu nas expressões numéricas na aula passada, vamos dar uma olhada agora no que seria a associatividade. Já que hoje nós vamos falar sobre sinais de associatividade ou sinais de associação, nós precisamos entender o que é associatividade. Eu já mostrei isso para vocês uma vez,
Lá quando a gente aprendeu sobre a propriedade das operações, e a gente vai dar uma revisitada aqui rapidinho no que é isso. Então, as propriedades conjuntas nos dão o sinal de associatividade. De que maneira? A gente lembra lá que a gente falou sobre a adição e a multiplicação, né? A adição dá origem à subtração, a multiplicação dá origem à divisão. Então, tudo que acontecer aqui agora, que a gente vai ver agora com adição e multiplicação, também funciona para subtração e divisão, ok? Porque elas são a mesma coisa, em essência. A adição a gente viu que era juntar quantidades, multiplicação é agrupar quantidades, né? E a gente viu que uma das propriedades aí é associativa. E a adição e a multiplicação têm a propriedade associativa. O que é a propriedade associativa, pessoal? Por exemplo, na multiplicação aqui, a propriedade associativa, pessoal, diz que a gente pode associar dois números primeiro e depois outros. Por exemplo, nós podemos multiplicar 2 vezes 3, que é 6, e depois multiplicar por 4. 6 vezes 4 é igual a 24. Beleza? Então, a gente fez uma maneira de associar. A gente associou primeiro o 2 e o 3, e depois o resultado associou com o 4. Agora, a gente vai fazer diferente. Vamos supor que a gente associe o 3 e o 4 primeiro. 3 vezes 4 é 12. E 12 vezes 2 também é 24, pessoal. Ok? Então, olha, a associação deu certo. Por quê? Porque não importa se eu associar o 2 e o 3, ou se eu associar o 4 e o 3, a resposta, o resultado vai ser o mesmo. Tá? Mesmo que eu fizesse ainda diferente. Vamos supor que eu associe o 2 e o 4. 2 vezes 4 dá 8. E depois associe com o 3. 8 vezes 3 também é 24, pessoal. Ok? Então, não importa a ordem, né? Daí vem aquela famosa frase: a ordem dos fatores não altera o produto. Ok? É isso que a gente está vendo em associação. Não importa a ordem que a gente faça aí a conta de multiplicação, não importa se a gente associa dois números ou associa outros dois números, o resultado será o mesmo. Tá? E isso acontece também com a soma, com a adição. Também não importa, pessoal, a ordem dos termos. O resultado vai ser o mesmo. Perceba que se eu fizer 1 mais 2, 1 mais 2 é 3. E 3 mais 3, o resultado vai ser 6. Agora, vamos supor que eu faça diferente. Vamos supor que eu faça 2 mais 3, que é 5. E 5 mais 1. 5 mais 1 também é 6. E ainda, vamos supor que eu faça mais diferente ainda. Vamos supor que eu some o 1 e o 3. 1 mais 3 é 4. E agora pegue o 4 e some com o 2. Ok? 4 mais 2 também é 6. Ou seja, o resultado continua sendo o mesmo. O resultado ainda dá certo, pessoal. O que isso significa? Que a adição também é associativa. Ela também tem essa propriedade. Ok? Como a multiplicação e a adição têm a associativa, ok? A gente pode juntar as duas, ok? A gente vai ver o que acontece quando a gente junta essas duas operações e essas duas propriedades. Ok? Então, olha lá. A propriedade associativa, quando entra em conjunto, né, a adição e a multiplicação, ela gera uma nova propriedade chamada propriedade distributiva, ok? E o que seria essa propriedade distributiva? Pessoal, a propriedade distributiva, ela também é uma propriedade de associação. Ela associa a multiplicação ou a adição. Perceba, pessoal, que quando nós temos somente aqui a associação, nós associamos um número ou outro. Agora, na distributiva, nós associamos uma operação ou outra. A única coisa que muda é que a gente, em vez de associar os números, nós associamos as operações, ok? Então, olha lá. Ó.
a gente forma a propriedade distributiva. E o que significa distributiva? A gente pode ou fazer a soma primeiro, ou a multiplicação primeiro. Tá? De que maneira? Perceba ali, ó, pessoal, que apareceu um sinalzinho aqui, ó. Esse sinalzinho aqui se chama parênteses. Esse sinal aqui, pessoal, é um sinal que mostra para a gente a associação que nós estamos fazendo, ok? Então, a associação que nós estamos fazendo é o seguinte: ou eu posso somar esses dois números primeiro, né? É que esse sinal, o parênteses aqui, é o que ele está me dizendo. Eu somo eles dois primeiro e depois eu faço a multiplicação. Ó. 4 mais 3 é 7. Né? 4, 5, 6, 7. Isso. E sobro vezes 2. 7 vezes 2 é 14. Ok? Então, quando a gente associa primeiro a soma e depois a multiplicação, nós temos isso. 14, né? 2 vezes 7, que é 14. Agora, se a gente quiser fazer a multiplicação primeiro, a gente retira o parênteses e a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar por cada termo aqui, ó. O número por cada termo. A gente vai multiplicar o 2 por cada termo aqui. Então, ó, 2 vezes 4 e 2 vezes 3. Ok? 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 3 é 6. 8 mais 6 é 14. O resultado é o mesmo também, ok? Então, a associatividade das operações, que na verdade a gente chama de distributiva, é a gente associar, ou a gente faz a soma primeiro, ou a gente faz a multiplicação. E para fazer a multiplicação, a gente precisa distribuir essa multiplicação aí, ó. Distribuo aqui e distribuo lá, ok? É isso que a gente fez. E aí a gente tem, então, a nossa associatividade, ok? A gente caiu aí no que a gente está chamando de associatividade. Então, olha lá, pessoal, a associativa, a propriedade associativa, ela associa os números. E a distributiva associa as operações, ok? Então, a associativa, nós associamos os números, eu posso pegar um número ou outro e somar ou multiplicar e o resultado vai dar certo. E a distributiva, eu posso pegar ou a multiplicação ou a soma e o resultado também vai dar certo. E quem faz essa associação, pessoal, olha que essa parte é importante. Quem faz a associação, quem dá essa ideia de associação é o símbolo do parênteses. Né? Quem faz a associação, tanto aqui na associativa quanto na distributiva. Quem faz isso é o parênteses, ok? Então, o parênteses é um sinal de associatividade, ok? Ele é um sinal que faz a associação dos números ou das operações funcionarem. Beleza? Então, olha lá. Ó. Sinais de associatividade são os símbolos que mudam, olha aqui, ó, que mudam a ordem das operações. Poxa, professor, a gente aprendeu na aula passada que existe uma ordem bem definida para que a gente não erre as contas. E agora você está falando que existem sinais que mudam a ordem. Tá? Por que acontece isso? Justamente, pessoal, porque a gente, na aula passada, a gente fez várias contas, onde cada conta eu tomei uma decisão diferente, né? E em cada decisão eu cheguei num resultado diferente. E daí a gente falou, não, isso aqui não dá certo, a gente precisa seguir uma decisão só, que é a ordem das operações. E daí a gente sempre vai chegar no mesmo resultado. E daí a pergunta que fica é o seguinte, poxa, se eu tenho que seguir só essa ordem, as outras ordens eu não posso seguir? Se eu quiser seguir, se você quiser seguir as outras ordens, você precisa usar os sinais de associatividade. Tá? É eles que vão fazer mudar a ordem daí. E daí o resultado vai mudar. Então, olha lá. Como existe uma ordem de operações estabelecida e não podemos mudar ela, o que podemos fazer é associar a conta quando quisermos fazer ela primeiro. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem aqui, ó. Vamos supor que a gente tenha... Não, espera aí. Vamos supor que a gente tenha essa conta aqui, ó. Tá? Então, olha aqui, ó. Seguindo a ordem das operações, a gente tem que fazer, ó, pessoal.
seguindo a ordem das operações, nós temos que fazer a multiplicação primeiro, 3 vezes 3, que é 9, mais 2, o resultado é 11. Tá? Então, seguindo a ordem das operações, o resultado é 11. Mas vamos supor, pessoal, que eu não quero o resultado 11. Vamos supor que eu quero o resultado 18. Eu quero chegar no resultado 18. Para chegar no resultado 18, fazer a conta dessa forma aqui não dá certo. Eu preciso mudar essa maneira de fazer a conta. A maneira que eu posso mudar ela é acrescentar o sinal de associação aqui, ó, pessoal. Acrescentando o sinal de associação, o sinal parênteses, esse sinal me indica que eu tenho que fazer a soma antes de fazer a multiplicação. Tá? Na ordem natural, na ordem estabelecida, eu tenho que fazer a multiplicação primeiro. Mas quando eu coloco parênteses, a ordem muda. A ordem que tem que ser feita primeiro, daí é a ordem que está dentro do parênteses. Ok? Então, olha lá. Agora, fazendo dentro do parênteses, 2 mais 3 é 5. Eu falei 18, né? Não vai dar 18, vai dar 15, gente. E 5 vezes 3 dá 15. Beleza? Ó, o resultado mudou. Mas por quê? Porque o sinal de associação mudou. Ok? Antes não tinha sinal, e agora com o sinal, a conta que eu faço primeiro mudou. Arthur, está com a mão levantada? Pode falar. Uma dúvida, professor. Por que se colocar os parênteses, o resultado muda? Qual é o motivo disso? Qual é o motivo? Vamos lá, deixa eu abrir aqui que o Sávio disse que não estava enxergando. Vou colocar aqui de volta. Então, qual que é o motivo? O motivo é justamente, pessoal, porque já existe uma ordem de operações, a gente tem que seguir ela, certo? O que os sinais de associação faz é mudar essa ordem. Ele força que você faça uma coisa primeiro antes de seguir a ordem normal. Então, quando a gente coloca um sinal quando a gente coloca um sinal de associatividade, no caso aí o parênteses, a gente tinha feito 2 mais 3, vezes 3, né? Eu forço, pessoal, que a gente tem que fazer tudo que está dentro do parênteses primeiro, tá? Então, o sinal de associatividade, ele fala isso. Tudo que estiver dentro dos sinais de associatividade precisam ser feitos primeiro. Então, no caso aqui tem o parênteses. Então, tudo que está dentro do parênteses precisa ser feito primeiro. Poxa, mas a ordem das operações diz que eu tenho que multiplicar primeiro, tudo bem? Mas, quando a gente tem o parênteses aqui, o que eu tenho que fazer primeiro é o que está dentro do parênteses. Tá? Não importa o que estiver fora, eu tenho que fazer o que está dentro primeiro. E daí, por isso que o resultado mudou, porque eu fiz uma conta seguindo o que está dentro do parênteses primeiro. Né? Ó, perceba que essa conta sem o parênteses, né? Essa conta sem o parênteses e essa conta com o parênteses são diferentes. Por quê? A conta sem o parênteses, eu preciso resolver a multiplicação primeiro. Agora, com o parênteses, eu preciso resolver o que está dentro do parênteses primeiro. Tá? E por conta disso, por eu mudar a conta que eu estou fazendo primeiro, é que o resultado muda. Aqui, sem o parênteses, 3 vezes 3 dá 9, né? Porque eu tenho que fazer a multiplicação primeiro. E 9 mais 2 dá 11. Beleza? E agora, aqui eu tenho que fazer o que está dentro do parênteses primeiro. Então, 2 mais 3 é 5. E 5 vezes 3 dá 15. O resultado mudou, mas por quê? Porque agora o sinal está me dizendo o que tem que ser feito primeiro. Tá? Então, vamos lá. Recapitulando tudo. Expressões numéricas, existe uma ordem de operações. Qual é a ordem? Potência e raiz primeiro, a gente faz primeiro. Depois, multiplicação e divisão. E depois, soma e subtração. Caso não se aplique nenhum desses três, a gente faz na ordem de leitura. Beleza? Tá bom. Então, essa é a ordem prioritária. Quando que essa ordem vai mudar? Quando a gente colocar os sinais de associação. Daí, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que seguir o que o sinal de associação me disser. Se o sinal está me dizendo para fazer a soma primeiro, é a soma que eu vou fazer primeiro, mas não porque a soma tem que vir primeiro, mas sim porque o sinal está me dizendo, porque o parênteses está me dizendo isso. Tá?
Então, olha lá, o parênteses está me dizendo que eu tenho que fazer essa soma aqui primeiro. Então, eu tenho que fazer tudo que está dentro do parênteses primeiro. Beleza? Ótimo. Então, olha lá, pessoal. Qual que é a ordem dos sinais de associatividade? Nós fazemos primeiro o que está dentro do parênteses, depois o que está dentro do colchetes, depois o que está dentro das chaves. E somente por fim nós fazemos o que estiver fora. Ok? E daí o que estiver fora, a gente segue a ordem das operações normais. Tá? Quando estiver para fora, a gente segue a ordem normal, o fluxo normal que a gente já está acostumado. Ok? Mas enquanto tiver ainda os sinais, né, os sinais de operações, enquanto eles ainda estiverem existindo ali, nós precisamos seguir eles primeiro. Depois que eles sumirem, a gente segue a ordem normal das operações. Tá? Poxa, professor, mas dentro dos sinais, dentro do parênteses, por exemplo, tem multiplicação e divisão, tem multiplicação e soma, por exemplo. Aí você segue a ordem normal, só que dentro do parênteses. Tá? Então, é isso que a gente tem que fazer. Tudo que estiver dentro do parênteses, a gente faz primeiro. Depois, tudo que está dentro da chave, do colchete. Depois, tudo que está dentro da chave. E, por fim, o que está fora. Tá bom? Então, um exemplo rapidinho aqui para a gente dar seguimento. Vamos supor que eu tenho aqui 2 menos 6? 5 vezes 3. Deixa eu ver. Menos 8. Oi. Você pode colocar quantos números dentro do parênteses? Quantos você quiser, quantos couber. Entendeu? Pode ser quantos quiser. É possível. Então, pessoal, a gente tem que prestar atenção, sempre fazer o que está dentro do parênteses primeiro. Se dentro do parênteses houver um caso de ordem das operações, siga a ordem das operações dentro do parênteses, dentro do colchete, dentro das chaves, ok? Então, essa é a ideia. Então, pessoal, alguém ficou com alguma dúvida? Até aqui? E aí, tranquilo? Deu bem. Sim. Ótimo. Então, pessoal, vamos para o intervalo. Pessoal de casa aí também vamos para o intervalo. Vamos dar uma pausa. Aproveitei para comer alguma coisa, tomar alguma coisa. E já, já a gente volta, galerinha. Então, bora lá, pessoal. Voltando ao nossa continuidade do conteúdo aí, a regra de sinais, pessoal, que existem dentro das expressões numéricas. Isso acontece muito quando a gente começa a colocar os símbolos de associatividade, tá? Então, quando os símbolos se encontram, quando os sinais se encontram, eles podem mudar. Então, olha lá, quando começamos a usar os sinais de associação, algo começa a acontecer. O sinal negativo ou positivo dos números começa a influenciar entre si. Então, geralmente, quando a gente encontra mais com mais, o resultado vai ser mais. Quando a gente encontra menos com menos, o resultado vai ser mais também. Tá? Esse encontro que eu digo, vamos supor, pessoal, deixa eu dar um exemplo aqui, né, para não se confundir. Vamos supor que eu tenha menos 5. Quando eu tirar o parênteses, o menos vai se encontrar com menos, olha lá. O menos vai se encontrar com menos. E daí isso aqui vai virar mais. Então, o resultado vai ser positivo, mais 5. Ô, professor, por que deu menos com menos dá mais e mais com mais dá mais? Ok. Por quê? Então, tem uma explicação matemática para isso lá na reta numérica. Lembra na reta numérica a gente aprendeu que você andar para a direita quer dizer que é positivo, andar para a esquerda quer dizer que é negativo. Quando você multiplica 2 números negativos, você vai estar andando para a direita, né, para a esquerda, e daí você vai andar para a esquerda de novo, só que daí vai dar um resultado errado. Tá? Então, quando a gente multiplica 2 números negativos, você vai estar andando para a esquerda e para a direita. E daí o resultado vai dar certo. Ok? Então, como assim?
Lá na reta numérica, a gente falou lá que a gente... Lá na reta numérica, né, aqui o zero, a gente tem números negativos aqui desse lado, né? -2, por exemplo, -1. E aqui, o 1 positivo e o 2 positivo. Quando eu multiplicar -2 vezes -2, né, eu vou estar ó, aqui na posição -2 e eu preciso juntar mais -2 aí, né? Então, só que o certo seria andar para a esquerda, né? Eu ia juntar -2 casinhas aí. Só que isso aí vai dar errado, porque daí o resultado seria -4, né? E -4 é o resultado de -2 vezes 2. Isso é -4, tá? Então, o que que acontece? Para isso dar certo, a gente vai ter que associar o -2 aqui. Tem uma explicação certinha lá, eu não sei explicar direitinho agora o que acontece, mas a gente acaba tendo que andar para a direita. Como os dois sinais se cruzam, a gente anda para a esquerda, a gente não vai andar para a esquerda para a esquerda, a gente vai andar para a direita daí. Basicamente é isso. Uma boa maneira de a gente entender isso é tipo, olha, gente, quando eles são iguais com iguais, é positivo, né? Tipo, então, amigo do meu amigo é meu amigo. Então, os iguais, eles são positivos. Agora, quando eles são diferentes, ou seja, o inimigo do meu amigo, ele não é meu... O inimigo do meu amigo, ele é meu inimigo, tá? Então, quando eles são diferentes, o resultado é negativo, tá? Então, basta ter essa decorar aqui. Então, quando eles se encontram, nesse caso aqui, quando, vamos supor, eu tenho um sinal negativo, e dentro do parênteses eu também tenho um sinal negativo, quando eu tirar esse parênteses, os sinais vão se encontrar, e quando eles se encontrarem, menos com menos, aqui vai ter que dar mais. Ok? Se aqui fosse mais, daí, ó, eles iam se encontrar o menos com mais, e daí o resultado teria que dar menos. Né? Aqui seria diferente daí. Aqui teria que dar menos daí. Ok? Então, é só nesse cuidado que vocês têm que tomar. Para quando a gente coloca os sinais de associação, essas coisas começam a acontecer, começa a dar uns bugs aí de aparecer mais com menos, menos com mais, juntos, e daí a gente faz o quê? A gente transforma eles, ok? Seguindo essa regrinha aqui. Então, se vocês puderem anotar, essa regrinha é bem importante, ó, mais com mais é igual a mais, menos com menos dá menos, perdão, mais com mais dá mais, menos com menos também dá mais com menos dá menos, e menos com mais dá menos. Ou seja, iguais dá positivo e diferentes dá negativo. Beleza? Então, falando um pouquinho mais sobre a regra de sinal, pessoal, perceba que a regra de sinal ela depende da operação também, né? Porque a regra de sinal, quando eles se encontram ali, é daquele jeito, mas quando a gente fala de operações, a regra de sinal ela muda. Olha lá, quando a gente tem soma e subtração, sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Então, olha lá, sinais iguais, ó, 5 positivo mais 8 positivo. A gente repete o sinal e soma. Então, ó, 5 mais 8, 13. Então, ó, mais 13. Agora, ó, sinais iguais aqui também, ó, menos com menos, ó. Menos 5, menos 13. Ok? Aqui deu um bug aqui, né? O resultado aqui é 18, né? Olha lá, a gente soma 5 mais 13 é 18 e a gente mantém o sinal, menos. Beleza? Então, os sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Agora, e sinais diferentes? Isso aqui na soma e subtração. Quando a gente está somando. Sinais diferentes, pessoal, a gente subtrai e põe o sinal do maior. Então, olha lá, mais e menos. Olha lá, mais 5 e menos 8. Mais 5 menos 8 é menos 3. Por quê? A gente subtraiu 8 menos 5 é 3, e daí a gente colocou o sinal do maior, menos 8. Então, é menos aqui. E aqui, ó, menos 5 mais 8. A gente subtrai de novo, né? 8 menos 5 é 3, e a gente coloca o sinal do maior, que é o mais aqui, ó, mais 3. Beleza?
Uma boa maneira de fazer isso, pessoal, é olhar, né? Se o segundo número aqui é maior, o sinal vai dar negativo. Se o segundo número é menor, o resultado vai dar positivo. Geralmente é assim. Na multiplicação, pessoal, na multiplicação, a regra é a mesma da que a gente acabou de ver. Na multiplicação, a regra é a mesma. Oh, meu Deus do céu. A regra é a mesma daqui, ó. Tá bom? Então, olha lá, ó. Mais com mais, ó lá, mais com mais, ó. Multiplicando 4 vezes 5, o resultado é 20. Mais com mais, dá mais. Agora, menos com menos, olha lá. Menos 4, menos 3, ó lá. 4 vezes 3 dá 12, menos com menos dá mais. Então, sinais iguais, o resultado é positivo. E sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, a gente multiplica normal e só coloca o sinal daí, ó lá. Menos 5 vezes mais 8. 5 vezes 8 dá 40. Menos com mais, menos. Ó, mais 6 vezes menos 7. Então, ó, 6 vezes 7 dá 42. Mais com menos, dá menos. Beleza? Eu só quero mostrar uma coisinha para vocês, como que funciona a regra dos sinais, pessoal, quando a gente está trabalhando com potência, né? Já que a gente está vendo um pouquinho de potência aí, quando a gente trabalha com potência, o que acontece com a regra do sinal? Então, eu tenho vários exemplos aí, ok? Do 5 aí ao quadrado, 5 ao cubo, menos 5 ao quadrado, menos 5 ao cubo. Ó, o menos 5 dentro do parênteses ao quadrado, o menos 5 ao quadrado dentro do parênteses, o menos fora do parênteses do 5 ao quadrado, menos 5 ao cubo dentro do parênteses menos 5 dentro do parênteses ao cubo. Então, a gente vai ver todos esses exemplos aqui de como a regra de potência funciona junto com a regra de sinais, ok? Lembrando para vocês, então, aqui, o que é potência, né? Potência é quando a gente multiplica. O expoente aqui, ó, é o 2. Então, isso quer dizer que o 5 vai aparecer 2 vezes multiplicando. Ó, 5 vezes 5, isso aqui é 25. Então, 5 ao quadrado é 25, ok? Isso aqui é potência, gente. Potência é o número se repetir uma determinada quantidade de vezes de acordo com o expoente. O número que tiver aqui no expoente vai ser o número que vai fazer ele se repetir. Então, aqui no caso do 5 ao cubo, né, o 5 vezes elevado a 3, o 5 vai aparecer, ó, se multiplicando 3 vezes, ó, 5 vezes 5 vezes 5, que é 125. Tá? Ó, 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 é 125. Tá? Então, se você fizer essa conta aí, você vai ver. E daí agora, pessoal, a gente tem um problema. E quando estiver aparecendo um sinal, ok? Então, perceba que um sinal de positivo ou negativo, ele vai precisar de um sinal de associação para ajudar ele. Tá? Então, no caso aqui, ó, do menos 5, o menos fica na frente e a gente vai multiplicar o 5 vezes 5. Ou seja, isso aqui vai dar menos 25. Beleza? Ó, o menos 5, o menos 3, o menos está aqui na frente, a gente vai repetir o 5 vezes 5 vezes 5. Então, isso aqui vai dar menos 125. Tá? Então, o menos aqui, pessoal, na frente, ele não está sendo elevado ao cubo, por isso que ele aparece uma vez só. Tá? Então, a gente tem que entender que o sinal positivo ou negativo, ele pode ser levado ao expoente também. Ok? Ele pode ser levado a uma potência também. Só que daí depende de como ele estiver associado. Nesse caso aqui, ó, é só o 5 que está sendo elevado à potência. Então, é só o 5 que se repete. O sinal negativo, ele continua igual. Continua o mesmo ali. Agora, aqui, pessoal, nessa próxima exemplo aqui, o menos 5, o menos está dentro do parênteses. Então, o 2, ele está elevando tanto o 5 quanto o menos. Então, o menos também vai aparecer 2 vezes. O que a gente vai ter? Menos 5 vezes menos 5. Olha lá, agora o menos 5 está aparecendo 2 vezes, pessoal. É diferente da conta lá em cima. Ó, 5 ao quadrado, o 5 aparecia 2 vezes.
Aqui, ó, menos 5 ao quadrado, o menos aparecia uma vez só e o 5 se repetia 2 vezes. Por isso o resultado era negativo. Agora aqui, pessoal, o menos também está sendo elevado, ou seja, ele tem que aparecer 2 vezes também. Então, ó, menos com menos vai dar mais, então agora o resultado é positivo, e 5 vezes 5 dá 25. Beleza? Então, quando o sinal estiver elevado, o sinal ele vai aparecer algumas vezes também. Olha aqui, agora, pessoal, olha, dentro do parênteses, só que o ao quadrado não está elevando o parênteses inteiro, ele está levando só o 5. Então, olha, o menos 5, né, vai estar assim, o menos 5. Olha lá, o menos vai ficar fora. Ele podia até ficar dentro, na verdade, né? Mas o que ia acontecer daí? Ele pode até ficar dentro, mas ele vai aparecer uma vez só, porque ele não está sendo elevado, olha lá. Tá, quem está sendo elevado é só o 5. Então, o resultado aqui vai dar menos 25. Aqui, ó, o menos também está para fora, né? Aqui vai ser 5 vezes 5. Aqui vai dar menos 25 também. Então, a gente tem que ficar prestando atenção, pessoal, se o sinal está dentro da potência ou fora da potência. Quando que o sinal está dentro da potência? Quando o sinal está incluído dentro do parênteses, e aí o expoente, a potência está para fora. Aí, o sinal está incluído. Se não, o sinal não está incluído, ok? E aqui o exemplo, pessoal, olha lá. Ó. O menos também está incluído, só que agora a potência é 3, olha. Então, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Os 5, pessoal, a gente já sabe, 5 vezes 5 vezes 5 é 125. Agora, olha, perceba que menos com menos vai dar mais, e agora mais com menos vai dar menos. Eu tive que fazer jogo de sinal aqui. Então, o resultado aqui é menos. Menos 125. Tá? Então, uma coisa que a gente acaba de perceber, pessoal, é que quando a gente eleva a um expoente par, o sinal fica positivo. Quando a gente leva um expoente ímpar, a gente vai ter que fazer jogo de sinal para ver qual sinal que vai dar. Tá bom? Se o sinal for negativo, o resultado vai ser negativo. Se o sinal for positivo, o sinal vai ser positivo. Tá? Geralmente é assim. Então, o expoente ímpar, geralmente o sinal vai ser o mesmo sinal. Expoente par, se ele estiver levando o sinal junto, acaba ficando positivo daí. Tá? Porque o sinal daí aparece 2 vezes. Ó. Então, pessoal, vamos para a atividade de hoje. Cada aluno deverá enviar sua resposta ao professor, que após isso corrigirá a atividade, ok? Cada um vai fazer uma expressão numérica, pessoal, ok? É uma expressão numérica só para cada um de vocês. Mas se empenhem, pessoal. Sigam as regrinhas que foram passadas durante a aula hoje, ok? Então, tá aí. Olha lá. Expressão numérica 1. 5 menos 2 vezes menos 5 mais 2, mais, né, entre parênteses, mais 4 menos, abre parênteses, menos 1 menos 2, fecha parênteses. Tá? Então, essa é a questão 1. Expressão numérica 2. 4 dividido por 2, mais 2 vezes 10, menos 17. Essa aqui, expressão 2. Expressão numérica 3. 4 mais 17, menos, abre chave, 11, mais 8, mais, abre colchete, 49 dividido por, abre parênteses, 20 menos 13, fecha parênteses, fecha colchete, mais 1, fecha chave. Beleza? E a questão 4, 3 ao cubo menos 7 vezes, entre parênteses, menos 2, fecha parênteses, ao quadrado, mais 2 ao cubo, dividido por, abre parênteses, menos 2 ao quadrado, fecha parênteses. Beleza? Então, qualquer dúvida, pessoal, vocês podem perguntar, tá? Uma dica aí. O professor, tem uma pergunta. Na 1 aí, no parêntese lá da última, que eu já fiz a primeira, né? Menos 5 mais 2. A outra lá, menos 1, menos 2.
No caso, vai dar -3. Só que como é menos com menos, o número transforma para positivo, né? Isso, exatamente. Vai dar aqui, ó, dentro do parênteses vai dar -3. Quando tirar o parênteses, o menos com menos vão se encontrar, e daí, seguindo a regra do sinal, eles vão se tornar mais. Entendi. Isso mesmo. Essa é a ideia. É justamente isso que é para avaliar a primeira expressão numérica aí. Pessoal, vou colocando o resultado aqui para vocês é, tentarem chegar no resultado igual aí, ok? A ideia aqui, gente, entendam, não é mandar o resultado correto, né? Tipo, claro, o ideal é que vocês mandem o resultado correto, mas a ideia aqui é que vocês saibam fazer, tá? Então, não adianta também mandar qualquer resultado para mim só para, o professor está querendo o resultado, vou mandar aqui. Também não adianta vocês chegarem em qualquer resultado e falar isso aí, ó, que eu achei. Então, eu vou colocar o resultado aqui para vocês tentarem chegar nesse resultado. Professor, eu não estou conseguindo chegar nesse resultado. Daí você já sabe o resultado da conta, mas vocês precisam chegar nele. Tá? O ideal é isso. E daí vocês podem me pedir ajuda, entendeu, professor? Eu estou fazendo isso e estou chegando a tal resultado. Você falou que é esse. Não estou conseguindo acompanhar. O que será que eu estou fazendo de errado? Entende? Essa é a ideia. Vocês têm que aprender, gente, com o erro de vocês. Tá? A melhor forma de aprender matemática é a gente, quando a gente errar, a gente vê o que a gente errou. E daí a gente muda. Ok? Então, primeira coisa, temos que fazer tudo que está dentro do parênteses primeiro. Então, olha aqui, ó. Aqui dentro desse parênteses, nós temos -5 mais 2, né? O menos, o número negativo é maior. Então, o que vai sobrar aí é o -3, ok? É como se eu estivesse devendo R$ 5, paguei 2, ainda falta 3 para mim pagar. Então, -3 dentro do parênteses, né? E o resto eu copio. -5 mais 4. E eu vou fazer o que está dentro desse parênteses aqui também, ok? -1 -2 vai dar -3. Beleza? E é isso. E agora, pessoal? Agora eu vou tirar o parênteses aqui, ó. Eu tirando esse parênteses, eu vou encontrar menos com menos aqui. Esse menos com menos vai dar mais. Então, vai dar mais 3 aqui. Aqui eu tenho uma multiplicação, pessoal. Olha lá, ó. Multiplicação. 2 vezes -3. Então, ó, vai ficar menos, ok? Não vou colocar parênteses aqui. Já tem um menos aqui na frente, né? Tem 5 menos. E agora, ó, 2 vezes -3. 2 vezes -3 vai dar menos, o sinal negativo. E 2 vezes 3 dá 6. Ok? Ó, e esse menos com menos aqui, ó, o que acontece com eles? Vira mais. Tá? E agora é só somar, ó. 5 mais 6, 11. Mais 4 mais 3. Né? 11 mais 4. Aqui, ó, 11 mais 4 dá 15 mais 3. E 15 mais 3 dá 18. Então, a regra de sinal aqui, ó, tinha que prestar atenção nessa regra de sinal aqui, e no último aqui, né? Quando tirasse parênteses, ele virava mais. Vamos aí corrigir a 2, ok? Vamos corrigir a 2 aí. Temos aqui, ó, divisão e multiplicação, pessoal. A gente tem que fazer primeiro. Então, o que está aparecendo primeiro é a divisão. Eu vou fazer 4 dividido por 2 é 2, e eu copio o resto, pessoal. É isso que eu falei para o Arthur aí. Só copiar o resto, entendeu? Agora, ó, tem multiplicação, então tem que fazer a multiplicação primeiro. Poxa, mas esse mais aqui, esse mais a gente faz depois. 2 vezes 10 dá 20. Ok? Aí copio o restante. Menos 17. 2 mais 20. 2 mais 20 dá 22. Menos 17. Agora, 22 menos 17, 5. Resultado aí dá 5. Ok? Então, essa era a maneira correta de se resolver essa conta aí. Vamos fazer a 3. A 3 era um pouquinho mais longa aí, né? Mas vamos ver como é que a gente fazia aí. Então, tem que resolver o parênteses primeiro. Então, aqui o parênteses. 20 menos 13, 7. Copio o restante. Pera. Fecha aqui o colchete.
mais 1, fecha a chave, mais 8, mais 11 aqui, fecha a chave, fora da chave, 4, mais 17, menos. Beleza. Então, agora, pessoal, tem que resolver o que está dentro do colchete, ok? 4 não, né? 49 dividido por 7 dá 7. Chegamos no resultado, não precisa mais do colchete aí. Copia o resto. Mais 1, mais 8, mais 11. Pessoal, é sempre assim. Faz uma continha, copia todo o resto, ok? Senão você se perde. Beleza? Ó, agora a gente tem o que está dentro da chave para fazer. Dentro da chave, nós temos, ó, na sequência de leitura, porque só tem conta de mais aqui, né? Então, ó, 11 mais 8. 11 mais 8 dá 19. 19 mais 7 dá 26. 26 mais 1 dá 27. Então, o que sobrou dentro da chave aí é 27. Menos 17, mais 4. Então, agora, mais 4. 4 mais 17 dá 21. E agora, ó, 21 menos 27, resultado, menos 6. Ok? Menos 6, esse era o resultado da 3 aí. Então, tem que prestar atenção, gente. Seguir uma ordem certinha ali, vai, né? Aqui eu fiz ainda de forma mais rápida, mas se for preciso, faz uma linha de cada vez, ok? Cada linha você resolve uma conta, só coloca o resultado, copia todo o resto, faz devagarzinho para não se perder. Tá? E segue a ordem das operações e resolve os sinais da associação primeiro, ok? Então, aqui deu menos 6. Vamos ver a última aí, que era a Joana que era para fazer. Vamos ver como é que era feito aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e aqui a gente vê mais evidente isso, na ordem das operações, o que tem que ser feito primeiro é as potências. Como eu tenho sinal de associação, eu vou fazer aqueles que estão no sinal de associação primeiro, tá bom? Então, eu vou copiar todo o resto, ó, 3 ao cubo, menos 7 vezes, olha aqui, ó, 2 ó, ao quadrado. Ó, tá vendo que esse menos também está ao quadrado? Então, o resultado vai ser positivo, ok? Então, é mais 2 ao quadrado, vai dar 4. Ok? Então, o resultado vai ser positivo. Nem preciso colocar o maisinho aqui, né? Porque já sabemos que ele é positivo. Por quê? Porque o menos está sendo elevado junto. O expoente está para fora do colchete, do parênteses. Mais 2 ao cubo, dividido por... Agora, pessoal, olha aqui, ó. Eu tenho menos, só que o meu expoente está levando só o 2. Ele não está para fora do parênteses. Então, vai continuar ficando menos 4, ok? Vai continuar ficando menos 4 aqui dentro. Por quê? Porque o parênteses, o menos não está sendo elevado ao quadrado junto. Tá? Então, ele não vai ser elevado ao quadrado, ele continua sendo menos. Agora, vamos resolver as potências. 3 ao cubo é 27, menos, meu Deus, menos 7, vezes 4, mais 2 ao cubo é 8, dividido por menos 4. Tá? Esse sinal de associação aqui é só para o menos ali não ficar pegando ali na divisão, ali, ok? Agora a gente resolve multiplicação primeiro. 7 vezes 4 é 28, né? 27 menos 28, mais... Vou resolver essa divisão aqui também. 8 dividido por 4 é 2. Só que olha o sinal de menos aqui, vai dar menos 2. Olha aqui, pessoal. Jogo de sinal aqui, ó. Mais com menos, sinal diferente dá menos. Então, vai ter 2, menos 2, ok? Então, tem que ficar ligado nos joguinhos de sinais. 27 menos 28 dá menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2, menos 3. O resultado aí. Beleza? Então, espero que vocês tenham aí
conseguindo entender as resoluções aí juntos, pessoal. Então, hoje, pessoal, aprendemos os sinais de associação e também as regrinhas de sinais aí, né? Então, você ficou com alguma dúvida, pessoal? Não? Várias, mas não que possam ser respondidas agora. Se você ficou com alguma dúvida, mande para a gente lá nas nossas redes sociais, @alicerceedu, será muito bem-vindo. Pessoal, eu espero que vocês possam ter um bom final de dia hoje, bom descanso, obrigado por terem participado até aqui, agradeço pela participação, agradeço por estarem até aqui. Nos vemos amanhã com uma aula de descoberta, a primeira aula de descoberta da Sprint, gente, vai ser legal. Então, boa noite, galerinha, até mais.